Hoje é o primeiro programa do FIB Saúde, onde nós vamos discutir um pouco sobre qualidade de vida, saúde, bem-estar. E hoje, no primeiro programa, nós estamos aqui com a professora mestre Débora Tarcinali, que é coordenadora do curso de nutrição da FIB. E nós estamos aqui para discutir, na verdade, comemorar o Dia Mundial da Alimentação, que acontece dia 16 de outubro. Débora, o tema desse ano, instituído pela ONU, é Não Deixe Ninguém para Trás. Melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e uma vida melhor. Me fala um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Então a gente vem, né, pensar Dia Mundial da Alimentação, né, pós-Covid. E aí a gente pensa como é que está a alimentação no mundo atualmente, né? Porque eu falo assim, como nutricionista, a gente tem um papel, e qual é esse nosso papel diante desse dia, né, que foi instituído aí em 1981, quer dizer, já faz, né, um tempo que ele é comemorado, vamos colocar assim, em mais de 150 países, né, com qual objetivo? Promover, né, a segurança alimentar. E aí, né, o que é essa segurança alimentar? Que é um grande problema que a gente vem enfrentando atualmente, né? Então, alguns estudos eles vêm falando que a gente vinha, né, numa crescente com relação à queda da fome, e hoje o que a gente percebe? Que com a pandemia nós andamos anos, para não dizer décadas, para trás, né? E o que fazer, né, com isso? Que não é só simplesmente discutir nutrição, alimentação, comer bem, né? Dicas nutricionais, o que eu devo comer, a melhor dieta. É uma discussão muito mais ampla. Sim, com certeza, porque a segurança alimentar, ela não visa só, né, o ter o alimento, mas ter esse alimento com qualidade, né? E o que é isso? Né? O que é a fome? Como é que está, né? Quantos milhões de pessoas hoje nós temos com fome? Praticamente 40% da população mundial. Isso é muita coisa mesmo, né? Então a gente tem que tomar, né, achar um caminho para isso. E o profissional nutricionista, ele tem que estar preparado para esses novos desafios, né? Os alunos, né, que vão aí se formar, não tem um olhar diferenciado para essa questão e que vai se estender ainda por alguns anos, né, infelizmente, por conta desse retrocesso, né? Exatamente. Aí vem, né, a fome, que a gente, né, preconiza dentro desse dia, não está só associado à desnutrição. Lógico que a gente tem tipos de fome, vou colocar assim, né? Porque se você tem a fome dentro da ausência do alimento, que é o que vem acontecendo principalmente, né, pós-pandemia, então pessoas que tinham, né, uma vida, vamos dizer, meio que equilibrada, de repente perderam seus empregos e não tem hoje o que comer. Então a gente tem essa questão da ausência de alimentação. Nós temos um outro tipo de fome, que a gente chama de fome oculta. O que seria essa fome oculta na realidade? É a ausência de nutrientes. Então, eu tenho aquele alimento base que sacia aparentemente minha fome, mas não nutre o meu corpo, né? Então, falta nutrientes. E isso a gente vê, né, em contrapartida, vamos colocar assim, a questão da obesidade. Muitos casos, né, de obesidade, de pessoas, né, com obesidade, com a fome oculta, que na realidade come-se, tem o que comer, mas na hora de escolher o alimento, não escolhe o alimento de forma adequada, né? Então, qual é o nosso papel enquanto nutricionista? É tentar minimizar todos esses tipos de, eu vou usar transtornos, porque não deixa de ser, né? Não é um transtorno necessariamente alimentar, mas é um transtorno, porque não ter o que comer é um problema que
afeta totalmente a questão da qualidade de vida. Exato. Né? Afeta tudo. Esse é o grande problema. E é um desafio, porque e as pessoas querem orientação, as pessoas precisam desse olhar também, né? Os profissionais precisam estar talvez mais atuantes em relação a essa questão, que não deixa de ser uma questão política, uma questão social, né? Que é se discutir mais em relação a isso, o que é possível fazer para auxiliar. E até na questão, como você fala, na fome oculta, em relação a esses nutrientes, ter um olhar mais ameno em relação a isso. Eu digo assim, quando você vai conduzir uma orientação nutricional, né, esse apoio, você dá as opções alimentares mais adequadas, porque infelizmente ainda tem profissionais que acabam, né, direcionando de uma forma errônea, né, passando orientações nutricionais e sem saber exatamente se aquela pessoa tem condições, né? Então, ter um olhar um pouco mais gentil, né, em relação a essas condutas. Porque eu falo assim, é muito fácil a gente faça o que eu estou falando, mas sem conhecer, né, o público. A realidade. Né? Então, assim, eu falo, hoje a gente vem, né, tentando resgatar para os alunos, né, de nutrição, que assim, a gente não adianta só trabalhar com o que a gente fala, né, dentro da teoria. Lógico, as propostas do Guia Alimentar a gente deve seguir, né, só que o que fazer quando não se tem um alimento? Sim. Não é? Porque é fácil falar como é saudável se eu tô naquela primeira situação da fome, que é o quê? A ausência realmente de alimentos. Porque quando você tem o mínimo, você ainda consegue direcionar. Sim. Mas e quando não tem? Né? Qual o nosso papel enquanto nutricionistas, né? Eu falo, a nossa profissão, ela é nova, né? Porque quando a gente fala aí que foi em meados da década de 60 que a nossa profissão foi regulamentada e foi surgindo, né, os conselhos, né, de nutrição que vêm nos apoiando, nos ajudam, inclusive, a nortear, né, qual caminho seguir, como fazer, né, como traçar. Então, assim, a gente tem, né, algumas décadas aí de profissão tentando minimizar algo que desde que o mundo é mundo, digamos assim, a gente encontra, né, a questão da fome oculta e até, né, hoje, mais atualmente, não só a obesidade, mas todas as doenças crônicas que nós temos, né, diabetes, hipertensão, que vêm muitas vezes associadas a uma alimentação não tão adequada. Né? E por isso que essa data é tão importante, né? A gente realmente trabalhar com uma questão de divulgação e levar a população a pensar exatamente isso, né? As pessoas, de repente, uma responsabilidade do governo, sim, é uma questão maior, mas se a gente conseguir, pelo menos ter um olhar diferenciado, uma postura diferente, os profissionais, a população, né? Que realmente as pessoas, e a grande parte está passando fome, que é preciso olhar para a alimentação de uma maneira diferente, como eles colocam aqui, não deixe ninguém para trás, né? E tem muita gente ficando para trás. Exatamente. Muita gente. Né? E como atuar sem deixar ninguém para trás. Né? Eu falo que isso é o mais difícil, porque eu falo, não dá para ser radical, mas existem algumas estratégias que talvez a gente possa tentar, né, ajudar, né? Até a própria ONU, ela coloca, né, algumas coisas que nos orientam, né, para que a gente possa instruir os demais nutricionistas e pessoas, né? Porque eu falo assim, não adianta só, né, o profissional nutricionista querer combater a fome. Claro. Né? Uma das coisas, eu falo que o assistencialismo, ele é interessante para aplacar a fome imediata, mas a gente tem que pensar a longo prazo, né? Não adianta só a gente dar hoje se a gente não tem oportunidades. Né? Eu falo que hoje a sociedade toda está, né, deveria se empenhar para tentar tornar esse Dia Mundial, na verdade, da alimentação, algo realmente real, né? Porque qual que é a proposta? A gente minimizar, né, as questões nutricionais. Mas como que a gente faz isso? É só o nutricionista que tem essa função? Não, a sociedade de um modo geral. Isso. Né?
E aí as ações práticas, como você falou, de repente essa questão de a própria da horta, a horta em casa, né? Então uma associação entre as pessoas que estão envolvidas aí. Então a nutrição também pode entrar com essa questão de uma horta, agronomia, né? Todos que estão, enfim, todos os cursos da saúde, né? E a população como um todo. Mas uma horta em casa, ela pode fornecer alimento e não tem uma dificuldade tão grande. Mas claro, precisa de orientação, né? Essa população ela tem que saber como fazer o manejo adequado, cuidado, para que se tenha o mínimo ali, né? Até se tocou em relação à horta, né? Uma das coisas que a gente tem discutido bastante, inclusive em sala de aula, é a questão das plantas alimentícias não convencionais, né? As famosas PANCs. Na realidade, né, hoje essas plantas, elas são desconhecidas por grande parte da população, né? E um dos nossos papéis, né, enquanto nutricionista, seria o quê? Alertar, ensinar, orientar, a reconhecer e a utilizar essas plantas em preparações. Por quê? Por que elas são chamadas de plantas alimentícias não convencionais? Porque não faz parte do nosso dia a dia. Só que são plantas que a gente, né, chama de erva daninha, que muitas vezes a gente despreza e que, na verdade, tem um potencial nutricional muito grande. Mas falta o quê? Conhecimento. E aí, né, até uma das coisas que a gente sempre fala, o importante é o quê? Dentro da nutrição, nós, enquanto profissionais, trabalharmos com a comunidade, né? Para quê? Para orientar. Né, vamos fazer uma horta, mas vamos reconhecer primeiro o que a gente pode plantar que não é caro, né? E as tais das ervas daninhas, o que acontece, né? Elas dão em qualquer lugar, mais fácil do que cultivar tomate, muito alface, mais fácil, né? Porque elas crescem rasteiramente. A gente sai nas ruas, né, aqui de Bauru, por exemplo, você tem um monte de punks espalhadas. Só que a gente pode consumir essas punks, dependendo da coisa, a gente não vai poder. Por quê? Pela poluição, pela forma como elas estão dispostas. Então a gente precisa também ter esse conhecimento do que pode ser consumido, do que não pode ser consumido, o que realmente é alimentício, né? Porque tem coisas que são plantas venenosas, não é todo mato que a gente pode comer, né? Então a gente tem que saber identificar essas plantas e é uma forma da gente estar tentando minimizar essa fome que vem da ausência da alimentação. Eu acho que um exemplo que as pessoas estão reconhecendo um pouco mais hoje em dia é a Ora Pronobis, né? Que ela também cresce, acho que muita gente já ouviu falar até nas redes sociais, então muita gente está cultivando, né? E ela realmente cresce com uma facilidade, um sabor suave, você coloca nas preparações, um omelete, na salada, come purinha, então assim, eu acho que, e ela é bastante nutritiva, então é um começo, né? Mas que nem você falou, mais materiais de divulgação, trabalhos, cartilhas, né, que tem ali toda essa informação para que a gente consiga, e é uma saída, porque a gente for avaliar, hoje está muito caro, né, fazer um mercado, o hortifruti, por N fatores que a gente sabe a situação que a gente está passando, né, hoje em dia a questão de Covid, entre outros fatores. Então, as PANC seriam uma grande saída, um grande começo para fornecer esses nutrientes aí fundamentais. É uma das estratégias que a gente pode estar utilizando para aplacar realmente essa questão da fome. É fácil, gente? Lógico que não é. Claro. Né? A gente fala assim, vamos reconhecer, vamos fazer isso, aquilo, mas a gente sabe que tem algumas dificuldades por trás, mas a gente não pode, né, se estagnar, parar, porque tem pessoas que não vão conseguir identificar, o intuito é o quê? Plantar a sementinha, né? Eu falo que assim, até nós como professores, né, a gente tem qual a função, né? Plantar sementes e fazer com que, né, esses alunos, vamos dizer assim, possam também, os futuros profissionais nutricionistas possam voar, né? Voar com as ideias, né? E principalmente colocar essas ideias no papel, né? Quantos projetos podem ser feitos com a comunidade para tentar minimizar essa questão da fome? Você falou a própria horta, né? Eu falo que é fácil fazer uma horta? Não é fácil fazer horta. Mas a partir do momento que você tem a técnica, o cuidado e aprende,
é uma coisa que você vai fazer igual. Lógico que para um alimento ou para outro muda um pouquinho, mas é sempre a mesma coisa. Então, na realidade, a gente pode estar, né, tentando, enquanto profissionais ou futuros profissionais aí, trabalhar dessa maneira, pensando na ausência ou na dificuldade econômica perante a alimentação saudável, né? E o outro ponto é a questão de aproveitamento integral dos alimentos, porque, infelizmente, também grande parte da população acaba não tendo esse olhar. Então, se joga muita coisa fora que dá para aproveitar, que é extremamente nutritivo. Então, a gente já tem alguns anos aí todo esse conceito, mas ainda muitas pessoas não conhecem. Então, a importância, e isso é do profissional nutricionista, né, ali da área, que vai fazer o quê? Também ensinar através de oficinas nutricionais, até o material mesmo de divulgação em redes sociais e mídias sociais, de como realmente aproveitar integralmente esse alimento e conseguir esses benefícios. Na verdade, né, as pessoas até utilizam o termo errado, reaproveitamento. Na verdade, não é o reaproveitamento, é o aproveitamento integral, né? Então, você pega uma melancia, todo mundo só quer a polpa vermelhinha e gostosa, mas na verdade com a casca a gente consegue fazer doce, com aquela parte branca a gente consegue fazer refogado, com a semente a gente consegue fazer petisco e a própria polpa que você pode não só comer a fruta, mas fazer diversas preparações, né? Eu falo que você tem que ter criatividade na cozinha, né? E ao mesmo tempo também ter essas noções. Porque às vezes a pessoa desperdiça, não é porque ela não sabe, não quer, né, quer jogar fora, é porque ela não conhece. Né? Quantas pessoas conseguem achar hoje cenoura ou beterraba com ramo? Aonde a gente encontra, né? Talvez nas feiras. No supermercado, dificilmente. Aí a gente fala, enquanto profissional, gente, vamos consumir o talo, né? O ramo da beterraba, o ramo da cenoura. Mas que ramo? Você nunca vi, né? Lá tem muito mais nutriente do que o próprio alimento em si. Só que a gente não vê, né? Não tem. Aonde está indo isso? Muitas vezes para o lixo antes de chegar na nossa mesa. Exato. Então é uma coisa... Que é um trabalho lá atrás, Lá atrás, exatamente. Então o nosso trabalho de formiguinha enquanto nutricionista, talvez, se eu faço parte, vamos dizer, desse estabelecimento que recebe esses alimentos, vamos manter, né? Ou então nem que queira vender separado, mas não vejo motivo nenhum. Mas o que a gente vê é que o desperdício não começa só na nossa mesa. O desperdício vem desde o cultivo, né? Porque na realidade hoje a gente trabalha muito com a questão, né, da sustentabilidade. Mas como que eu posso ser sustentável enquanto indivíduo? Como que eu posso ser sustentável enquanto profissional nutricionista? Eu acho que é nessas pequenas coisas, né? A questão da água, o quanto se desperdiça água na própria plantação, o quanto se desperdiça água enquanto eu estou higienizando o meu produto, né? Isso você faz com que a longo prazo haja, né? Você encareça o produto. Né? Então, uma das coisas também que a ONU coloca é justamente essa questão de evitar o desperdício. Será que eu preciso comprar tantas coisas, né, semanalmente ou diariamente? Não, eu compro o que eu vou usar para evitar esse desperdício a longo prazo, né, e tentar usar o máximo desse meu produto. E aí entra também o planejamento e organização, que o nutricionista também pode ajudar, congelamento, quando a gente fala de talos, enfim, outras partes você não consegue usar naquele momento, você pode congelar com a técnica correta, claro. Então, assim, realmente o olhar do nutricionista pode auxiliar e muito. Sim, com certeza. Né, eu puxando um pouquinho, né, aqui para a FIB, né, então, assim, nós temos aulas práticas e muitos cursos voltados para a comunidade, né, onde a gente faz o quê? Ensina isso, né, porque eu falo assim, como é que o profissional vai poder, né, ensinar se ele não aprender? Então, a gente busca, desde o primeiro ano, né, tá trabalhando com alguns projetos onde a gente ensina esse aluno a multiplicar saberes. Né? Então, como? Né? Essa questão do congelamento,
das PANCs, o aproveitamento integral dos alimentos, a gente trabalha com oficinas com a comunidade para tentar fazer com que eles possam, né, mesmo que domesticamente, né, pensando em casa, Sim. possam o quê? Usar esse alimento de forma integral, né? Que é o grande objetivo hoje, né, que a gente tem aí do Dia Mundial da Alimentação, né? Puxar, né, resgatar algo que vai propor uma alimentação nem que seja minimamente segura, digamos assim. Exato. E tem muita coisa a ser feita, né? Então, por isso que realmente eu falo novamente, a importância de você olhar de maneira diferenciada. Nesse mês é isso, né? No dia 16, mas assim, e o resto do ano também. Então, implementar e dar continuidade, que é o que você falou, que o curso de nutrição faz muito, né? Através desses saberes que você comentou. E isso é uma coisa que vai fortalecer cada vez mais a atuação do profissional e você dá a possibilidade da população conseguir aí ter mais conhecimento e de repente mudar uma situação social. Sim, né? Acho que você colocou um ponto bem interessante, né? Porque eu falo que não adianta hoje a gente formar pessoas conteudistas. Lógico, conteúdo é extremamente importante, né? Eu brinco que eu falo que não existe prática sem teoria, né? Mas esse nosso profissional, ele está inserido numa sociedade, né? E como está a sociedade hoje? Então a gente tenta, né, desde o início, fazer o quê? Vamos abrir a mente dos profissionais que nós estamos formando, para que eles possam chegar mais próximo à comunidade. Então, qual é a sua necessidade enquanto comunidade? Porque eu falo que, assim, cada região, se a gente for pegar Bauru mesmo, né, dentro de Bauru, você tem regiões completamente diferentes, né? E aí você fala assim, como é que eu vou trabalhar a nutrição nessas comunidades? Vai depender de cada uma delas, né? Então, assim, qual é a necessidade pontual da comunidade que fica, né, no bairro X, no bairro Y? Então, a gente tem que o quê? Parar para pensar, né? O primeiro passo é o quê? Ver a necessidade do outro para poder o quê? Orientar, né? Porque qual que é a nossa função enquanto nutricionista? É trabalhar a orientação, né? Para que a gente possa melhorar a questão da fome mundial, vamos pôr assim. Ai, mas você tá falando de mundo. Eu tô. Porque na realidade a gente só muda o mundo se a gente começar no nosso mundinho, né? Então a gente precisa o quê? Alcançar voos altos para, né, pensar longe, mas focar primeiro aqui, né, no nosso. A gente sempre quer deixar para o outro, porque é mais fácil. É cômodo, né? Exatamente. E como você falou, os bairros, eles têm já um movimento, procurar esse movimento, então, às vezes uma igreja, às vezes tem ONG, né, uma associação de moradores, então o começo pode ser aí, né, qual a necessidade daquele bairro que eu posso fazer, né, e entra a educação nutricional e um pouco daquela questão realmente social, né, todo profissional, não é só da área da saúde, mas todo profissional, acho que ele tem que ter esse olhar, é um trabalho, é a minha profissão, eu preciso ganhar para isso, mas o que eu faço para agregar a sociedade? Então, o que eu estou agregando, já que eu tenho tanto conhecimento e eu tenho a capacidade, né, para fazer mais. Exatamente. Então, assim, aqui a gente falou um pouco da questão da ausência de alimentos, né? E aí a gente entra num outro ponto, que é a questão da fome oculta, que eu acho que é o mais complicado, porque na realidade você às vezes tem acesso ao alimento, mas você não direciona, vamos dizer, né, o dinheiro que você tem para a compra de um alimento saudável. Sim. E aí isso gera não só a obesidade, mas as demais doenças crônicas. Então, para esse público, né, eu falo que a função do nutricionista acaba sendo um pouquinho mais fácil. Não é tão simples, claro, né? A gente fala, hoje a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele aborda o quê? Justamente essa questão. Vamos tentar nos alimentar melhor. Como? Né? Diminuindo o consumo de alimentos processados, dando preferência aos alimentos in natura e minimamente processados, né?
e evitando ao máximo os ultraprocessados. E aí fica aquele monte de ponto de interrogação na cabeça das pessoas, mas o que é isso? Né? Então eu só vou comer fruta, verdura e legume? Não, né? Pelo contrário, a gente precisa ter, quando a gente fala de fazer da alimentação, né, a base, os alimentos in natura e minimamente processados, é o famoso arroz, feijão, a carne, a salada e a fruta. Né? Então a carne faz parte, né, desse alimento minimamente processado, desde que ela não seja a linguiça, a salsicha, o hambúrguer, que são os ultraprocessados. Né? Então esses alimentos não precisam fazer parte da nossa alimentação. Então quem são os ultraprocessados? Né? O refrigerante, o salgadinho de pacote, o macarrão instantâneo e todos os embutidos. Por quê? São agregados substâncias, né, porque não são alimentos, a estes alimentos, e você transforma, você fala assim, você acha uma plantação de macarrão instantâneo? Ninguém acha. Você acha, né, uma plantação de refrigerante? Não, né? Então, na realidade, esses alimentos a gente deve evitar, porque eles são os grandes causadores, eu vou colocar assim, das doenças crônicas. Exato. Né? O diabetes, o aumento do peso. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E aí vem os alimentos processados, né? Que podem fazer parte da nossa alimentação, mas se a gente puder tá evitando, acaba sendo melhor. Isso, e buscar sempre equilíbrio, né, Sim. Débora? Sempre equilíbrio em relação a esse assunto é muito importante. Sim. Em momentos pontuais que você vai buscar tudo isso. Eu acho que deu pra gente abordar aí um pouco de tudo, né, Débora? Agradeço muito a sua participação, né, e acho que é um tema fundamental.